Boa noite, gente. Buenas. Boa noite a todos. Live de terça. Em especial com um convidado para falar sobre sound healing, sobre as frequências sonoras, sobre como isso pode somar a nossa vida, como isso pode impactar a nossa vida. Sejam todos bem-vindos, boa noite. E o objetivo é trazer a vocês pílulas de conhecimento. Eu acho que o mais importante do momento que a gente vive lives dão oportunidades para que a gente acesse conteúdos que talvez sozinho nós não busquemos, nós não buscaríamos, né? Então, essa é uma oportunidade de participar, de ouvir, de entender e assim pesquisar mais, estudar mais e entender como o som é importante na nossa vida, ok? Então eu vou chamar aqui o Alisson. Você está por aqui já. Irmão, se tu estiver por aí. Salve, irmão. Tá me escutando aí? Tá me ouvindo? Tô. Agora eu tô te vendo, peraí. Deixa eu ver que meu Bluetooth aqui parou de... Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Tá ótimo. E aí, como é que tá o som? Tranquilo também? Isso aqui foi pro espaço, mas tudo bem. Peraí, deixa eu ver se melhora aqui. Pronto, deixa eu ver se agora já vai. Fala aí. Tá me escutando agora? Tá baixo. Vocês estão ouvindo ele bem? Pô, deixa eu ver aqui. Vocês estão ouvindo bem o Alisson? Só me confirme aí, pode ser coisa minha aqui. Cara, agora quando eu falei, eu me escutei ali no teu áudio, então não sei. Deixa eu ver só se o pessoal confirmar, porque pode ser coisa do meu aparelho aqui. Ó, estão te ouvindo bem. Então é alguma coisa do Instagram para variar, né? Me conte, irmão, como é que estão as coisas aí? Tudo certo, Fale um cara. pouquinho se apresente para o pessoal, né? Para quem não te conhece aqui. Se apresenta certeza. aí. O meu áudio aqui que deu algum bizu, não tem problema. Se as pessoas estão te ouvindo, o importante é isso. Eu chego um pouco mais perto aqui para te ouvir. Mas se apresenta, fala um pouco do Alisson, fala um pouco do que você faz. Depois a gente mergulha nas perguntas, beleza? Ótimo. Daí qualquer coisa, se tu não escutar alguma coisa que eu falar, tu me avisa. Tá? Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Alisson Ravanello. Hoje eu sou facilitador de sound healing, né? Então, há muito tempo, né, desde a minha adolescência, eu tive esse chamado com o som, com o mundo da espiritualidade, né? E muitas vezes não entendi o que isso queria me dizer, né? Aqueles questionamentos que a gente sempre escuta, né, de onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou, né? Isso sempre me permeou durante a adolescência, né? E aí o som ia me permeando junto, ia me conduzindo, né? Na adolescência, a música, até hoje, lógico, mas na adolescência a música para mim era tudo, assim, me chamava, era algo que fazia o coração pulsar de uma forma diferente, né? E hoje o Alisson de hoje é alguém que preza muito por as conexões, né? Por estar se alinhando, né? Também é uma pessoa frágil e falha nas suas questões, mas está sempre buscando esse aprimoramento, né? E o som hoje tem me acompanhado muito, né? De uma forma mais até diária, vamos dizer assim, para me ajudar nos meus processos, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito da natureza, né? Não é à toa, então, que eu trabalho com os cristais, né? Com os instrumentos de quartzo. Então, hoje eu me considero essa pessoa que gosta bastante de coisas do lar, da família, de estar na natureza, né? E sou um amante das frequências sonoras, né? E é isso aí. Não estou te escutando, Vitor. Deixa eu liberar aqui. Agora eu tô te ouvindo bem. Eu consegui mexer no som aqui. Tá bom, Meu telefone resolveu funcionar. Vamos agradecer. Já tinha um tempo que eu não conseguia fazer live pelo Instagram aqui. Eu já tinha meio que desistido de fazer live a dois, porque ou ele sumia com a imagem ou ele sumia com o som. Agora, pelo menos, eu tô te ouvindo. Irmão, gratidão. Eu acho que tu falou um pouquinho. Todos nós somos falhos em algum aspecto. Essa é a vantagem em ser humano aqui, né? A gente está aqui para entender essas variações, essas nossas experiências e colocar as nossas melhorias. Eu gosto muito de falar sobre isso, apesar de não falar tanto aqui.
A gente vive um momento delicado. Toda vez que a gente fala de algum dos conceitos que a gente trabalha como terapia integrativa, terapias energéticas, terapias holísticas, a gente vê que existe uma caça às bruxas hoje e intitulando as terapias holísticas como pseudociências, né? Então, a gente sabe que a gente enfrenta hoje um grande paradigma que alguns cientistas resolveram nos crucificar pelo trabalho que nós fazemos. Mas eu gosto sempre de citar que a ausência de evidência não significa evidência de ausência. A ciência traz justamente isso para nós. Já existem muitos estudos do poder do som, do poder das meditações, do poder das terapias holísticas. E eu gosto sempre de ressaltar, existe, se eu não me engano, na Universidade de Stanford, um departamento só sobre medicina integrativa. E eles embasam muitos estudos tendo como comparação o efeito placebo, que é um efeito usado pela própria medicina. Então, nós precisamos entender que, quando nós falamos de terapias integrativas, terapias multidimensionais, terapias holísticas, a gente vai abranger uma área que a ciência ainda não consegue aferir. Ponto. Então, a gente precisa sempre ter muita maturidade para falar sobre esse assunto. Eu não sei se tu vai concordar comigo, irmão. As principais literaturas sobre terapias integrativas não são traduzidas para o português, estão lá em inglês. Exatamente. E você tem que escavar e comprar em sites americanos. A Amazon já coloca alguns títulos para a gente comprar. Mas os títulos mais ricos, que tem mais embasamento, que tem mais estudos, que tem comprovação, incluindo a própria homeopatia, que está sendo marginalizada, a homeopatia. Bastante. A homeopatia está sendo marginalizada, cara. Muito. Então, a gente precisa ter maturidade para falar sobre as tecnologias que a ciência ainda não consegue aferir e começar a perceber qual o real benefício. Então, eu sei de quanto a terapia do som, os recursos que as tigelas trazem, independente se é de cristal, se é tibetana, não importa, cada uma tem a sua especificidade. Mas ambas trabalham com a vibração e o som e como essa vibração reverbera no nosso campo. Eu queria que tu me falasse, antes da gente entrar nos meandros aí das ressonâncias, da onda, antes da gente entrar nisso, conta um pouco do que tu tem percebido quando você aplica o Sound Healing nas pessoas e qual o feedback que você tem das pessoas, porque hoje falta muita informação orgânica, depoimento orgânico das pessoas. Empírico, né? Então, Exato. Conta pra gente aqui o que você tem recebido de feedback quando você trabalha com as tigelas e qual a sensação que as pessoas têm? Ótimo, perfeito. Bom, eu gosto de trabalhar assim, tem muito, que a gente falou agora, assim, vários estudos sobre o som. Até hoje eu estava dando uma olhada em algumas pesquisas científicas e está tudo em inglês. Aí tem que traduzir, aí tem que, né? É um outro processo. Então, o meu trabalho se baseia muito em questões empíricas, daquilo que é aplicado em atendimento individual e em grupo, né? Então, a maior, assim, que eu percebo, cara, a maior, assim, benefício que as pessoas me relatam é uma melhora na ansiedade, de estresse e do sono. Parece que o sono e o sono, eu tô percebendo assim, verdade, cara, se a pessoa dorme bem, o dia dela é outro. Até um dia tu me falou sobre isso, tu me passou até a higiene do sono, e cara, é total isso. Se tu não dorme bem, cara, o teu emocional, o teu mental não vai estar bem. Então, assim, o que eu percebo com esse trabalho com o Sound Healing é justamente essa questão, assim, das pessoas terem esse momento de descanso na sessão, mas ver isso reverberar nos dias seguintes como uma redução do estresse. Eu estava tão estressado no trabalho e agora eu estou mais sereno no trabalho. Eu estava muito ansiosa, pensando em várias coisas ao mesmo tempo e parece que minha mente se organizou de uma forma assim que nem eu sei explicar. Então, isso é muito legal de ter esses feedbacks, né? Porque é uma coisa a gente sentir em nós, né? A gente se auto-aplicar, vamos dizer assim. Mas tu aplicar numa outra pessoa e ver essa transformação é muito legal. Então, eu vejo que a nível emocional pega bastante nessa questão de ansiedade, né? Que é a aceleração, a agitação do mundo, né? Do mundo tanto externo quanto interno. E nessa questão do estresse, pega bastante nessa questão do estresse. Tipo, melhorando essa questão, assim, de não estar tão envolvido naquele cenário emocional que há muito tempo talvez a pessoa estava, ela consegue, tipo, sair.
e, tipo, dar um passo para trás, sabe? E relaxar, assim, no dia a dia. Tudo isso através de um contato com as frequências. Mesmo que seja uma, duas, três sessões, não importa. A pessoa vai, se ela se entregar e ter aquele estado de se permitir, vai acontecer. Então, eu vejo que caminha por aí, sabe? Muito bom, irmão. Tu tocou num ponto que a gente já conversou bastante sobre isso, né? O efeito do sono. E Uhum. como o sono é marginalizado e às vezes até menosprezado. Uhum. Porque, aproveitando a deixa que você fez sobre como as frequências melhoram o sono e a ansiedade, o controle da ansiedade, Uhum. é importante ressaltar que nós vivemos uma pandemia de ansiedade, uma pandemia de depressão, uma pandemia de obesidade, e isso não é levado à frente como algo sério a ser estudado. E Uhum. aí a gente pega uma terapia de som, aplica para aliviar o sono da pessoa, e esse efeito, galera, é um efeito em cascata. Por quê? Aprendam uma coisa: sono não se recupera. Escrevam Uhum. isso. Eu vou pedir para que você comente aqui na live, para que isso fique reforçado no seu subconsciente. Escreva aqui na live: sono não se recupera. Não tem essa história que no final de semana você dorme mais e recupera. Sono perdido, perdeu. Um abraço. Não se recupera. Uhum. Entenda: sono não se recupera. Ponto. Isso tem que ser um mantra na sua vida. Sono é o principal regulador emocional, é o principal regulador de sistema imunológico, de toda a estrutura. Você precisa ter uma noite de sono reparadora. Qual é o problema quando você não entende isso? Essa privação de sono se torna cumulativa e os efeitos a curto, médio e longo prazo são desastrosos. Nós vivemos uma sociedade hiperestimulada por telas, por comidas hiperpalatáveis, por estímulos sonoros dos mais Uhum. diversos, por estímulos sonoros dos mais diversos. Essa é a importância de eu trazer o Alisson aqui, para a gente trazer também como o som pode modular as nossas células, o nosso emocional e os nossos comportamentos. Então, olha que interessante. Você coloca uma frequência sonora para descansar. E aí você começa a perceber que o dia que você dormiu melhor, você tem mais controle emocional. Você tem um poder de tomada de decisão melhor. Você consegue lembrar que o que te fez um pouco melhor foi a frequência. Te fez um pouco melhor. Porque há tanta coisa acumulada que a frequência aliviou para que você possa dormir, para que no dia seguinte você coloque a frequência de novo, para que você alivie um pouco mais, e um efeito é em cascata. Não existe melhora do dia para a noite sem sustentação comportamental. Então, Uhum. quando a gente fala da terapia sonora, o que é importante lembrar? Você chega, você bota um dia, aí você bota outro dia, e aí você bota outro dia. Às vezes, uma semana tu ainda não sentiu diferença, porque está tão atrasado o teu sistema, está tão bagunçado isso, Uhum. que você não vai conseguir em uma semana. Vitor, mas eu vi aquela matéria daquela especialista que disse que... Alisson, eu vi uma matéria num blog desses, da especialista Sim. os especialistas da internet, que dizem que em 21 dias você forma um novo hábito. Não, não existe isso. Não tem como Não. você afirmar. Não tem como você provar que em 21 dias você forma um novo hábito. Ah, mas eu li um estudo de umas especialistas que 66 dias você forma um novo hábito. Não, esse estudo que diz que 66 dias você forma um novo hábito é uma média tirada de tantas pessoas que algumas tiveram 18 dias, outras levaram 260 dias para É criar um muito, novo hábito. é muito relativo. Como que você... É tão discrepante o mínimo para o máximo que não dá para você trabalhar com esse número de média de 66. É absurdo isso. Mas adivinha, Alisson, essa média é de um estudo científico. Uhum. Mas um estudo científico, então eu tenho que confiar em todos os estudos científicos sem questionar. Não é isso. Você pode questionar. E se você pode questionar estudos científicos que são amplamente estudados, mas que a conclusão, aí entra o que o Alisson falou, saber estudar um artigo científico. Uhum. Porque às vezes o enunciado do artigo é uma coisa, a conclusão é outra. É totalmente. Ah, exato. É exatamente isso. Só que os artigos são todos em inglês e com viés científico.
Então, é tanta dor de cabeça para estudar um artigo que tu prefere repetir o que o fulaninho falou. Ah, mas o fulaninho me disse, Alisson, que é muito perigoso a terapia holística. É muito perigoso você botar uma frequência de solfeji para dormir, porque você pode ficar biruta. Mas ouvindo as baboseiras que você vê na internet, você não fica. Não, Ouvindo as músicas que você ouve na rua, você não fica. não, isso Ouvindo não as é. músicas que tocam na academia. As músicas que tocam na academia, meu amigo, é um desespero. No mais 6 da manhã. Devia ser proibido botar aquelas músicas às 6 da manhã. O cérebro não está nem entendendo ainda o que tem que fazer. Verdade. Eu uso sempre meus fones. Só que teve um dia que eu esqueci de carregar. Cara, pense no arrependimento da desgraça que eu queria parar de malhar para voltar para casa. Vai buscar o fone. Porque, Já me aconteceu isso. cara, ou dá a vontade de malhar fazendo barulho. Só que são 6 da manhã, entendeu? Então, para que a gente entenda o poder do som, o nosso subconsciente armazena todos os estímulos que estão ao nosso redor. Não adianta você selecionar, porque ele vai armazenar tudo. Então, cuidar com os sons que você está ouvindo e os locais onde você está ouvindo esses sons é fundamental. Por isso que é importante a gente ter, por exemplo, o conceito que o Alisson traz e as práticas que ele tem, para a gente começar a modular parte do nosso ambiente com as nossas frequências. Porque se tu teve um dia estressante, não adianta você botar uma música de sofrência no final do dia. Você tem que botar uma música que as tuas células reverberem, com uma frequência que restaure o seu campo, que te tire a ansiedade, que te tire a preocupação. Ao mesmo tempo, se você vai fazer uma atividade física, não adianta você botar uma música clássica de relaxamento com um 528 para ouvir, velho. Você vai tiltar. Não adianta. Você tem que levar a sua vibração para trazer adrenalina, endorfina, porque você precisa de atividade física. Eu não te contei isso, irmão, mas nos últimos meses da minha vida eu tenho usado frequências binaurais, com batidas binaurais, com frequências de solfeggio e áudio 8D. Por quê? Quando eu me fecho no meu mundo e fecho os meus olhos, há uma terapia acontecendo aqui. E eu deixo de ouvir coisas que não me fariam tanto sentido. Então, olha que importante que tu trouxe. Reduzir a ansiedade. Fazer, sim, uma reestruturação celular. Mas é gradativo, é todo dia. Todo dia, com certeza. Com certeza. Porque tu tem tua rotina, tu tem teu trabalho, tu tem trânsito, tu tem que ir pra rua, tu se estressa. E aí entra, e eu vou te passar a bola para tu falar um pouco sobre isso. As pessoas têm uma ideia que eu passo 23 horas do meu dia estressado, hiperestimulado, comendo mal, dormindo mal, bebendo pouca água, não faço atividade física e vou colocar 1 horinha de frequência no final do dia, vai salvar minhas 23 horas. Que vai salvar as minhas 23 horas. Tá se enganando só, né? Por favor, irmão, você como um cara que estuda a parte de som, fala um pouco dessa importância do orar e vigiar com toda essa estrutura sonora, até com as músicas que se ouve. E você tem liberdade para falar, irmão. Fica tranquilo. Tá, ótimo. Cara, então, esse é um assunto assim que eu gosto muito de conversar, porque assim, primeiro vamos partir do pressuposto assim, a gente está imerso em ruídos, principalmente quem mora nas cidades, né? É um carro, é uma obra que está acontecendo, é a TV, enfim, a gente está imerso em ruídos. A gente não está imerso numa frequência sonora natural, como antigamente se tinha quem vivia no interior, nos campos. Não se tem mais isso. A gente consegue acessar esse ambiente sonoro, por exemplo, quando a gente se retira, vai para uma praia, vai para o meio da natureza. Por isso que eu gosto de ir na natureza, assim, porque ali eu consigo também escutar os sons naturais, assim, sem interferência, vamos dizer assim, das coisas do mundo, né? Então, primeiro é isso, a gente já está imerso num campo de ruídos, né? Que já potencializa toda essa questão de estresse, de ansiedade, de agitação e aceleração. Esse é o primeiro ponto. E aí, o que eu faço, então? Eu estou imerso, então, no meio da sociedade é ruidosa. Sim, ela é. Então, o que eu faço? Bom, eu vou em busca de formas de eu acessar uma frequência mais harmônica que vai me possibilitar ter benefícios de desenvolvimento pessoal. Isso para mim é inegável, não tem como fugir disso. E aí entra essa questão das músicas que tu falou. Bom, aqui eu acho que eu vou poder falar, né, irmão? Porque assim,
tem músicas e músicas, né? Pelo amor de Deus. Irmão, solta o que tu sabe do teu conhecimento, porque tu é o cara que estuda a parte Tá, sonora. E beleza. olha, a gente não vai falar de gostos musicais, a gente Não, fala não. das frequências Frequência, que tem as claro, músicas. É diferente. Gosto claro. musical, cada um tem o seu. Tem assim. Mas o conhecimento técnico por baixo da música, certo, mano? Então, assim, essa questão da qualidade do que a gente escuta tá, entra muito no princípio da ressonância, que não tem como falar de som sem falar do princípio da ressonância. O que é o princípio da ressonância? É quando um agente externo, um sistema vibratório externo, conduz outro a vibrar naquela faixa frequencial específica. Né? Agora aqui falando até, eu estou falando e eu tenho uma tigela aqui do lado e ela está vibrando com o tom da minha voz, né? Então, tipo, a ressonância está em todos os momentos do nosso dia. Então, quando a gente escuta uma música, é trazer aquela consciência, o que essa música me traz? O que eu sinto quando escuto determinada música? Ah, tu tem a tibetana. Ah, tu também tem. Eu tenho as três espalhadas aqui em casa, tem uma em cada cômodo. Então, assim, a questão da música é com qual tipo de música, de sons que eu me afinizo, que eu ressoo. Porque a qualidade da música é, tipo assim, o que ela me traz? Essa é a reflexão que tem que se ter dentro de si. Quando eu escuto determinada música, independente do gênero musical, não vamos entrar aqui nessa temática, mas independente do gênero musical, tá? Tu já sabe mais ou menos do que eu tô falando, tá? Mas enfim, o que isso realmente me traz? Porque aquilo que eu escuto eu vou vivenciar na minha vida. Eu vou falando de música aqui, tá? Mas isso pode se expandir para todas as outras coisas. Mas a música que eu escuto, ela vai moldar aquilo que eu penso e que eu sinto e como eu me comporto. Então, óbvio, a gente não está aqui pregando gênero musical específico, nada disso. Mas é só trazer uma reflexão no sentido assim, buscar sons que vão te trazer um bem-estar, que vão te ajudar a trazer uma leveza, uma harmonia emocional e mental, vão te ajudar a organizar seus pensamentos. Tu falou das binaurais, né? Que nada mais é do que, tipo, tu escutar duas frequências que são próximas, diferentes, e que quando entra uma em cada ouvido, dentro do nosso cérebro, vai fazer um choque das duas ondas. E dá a entender que está acontecendo uma terceira onda, um terceiro som. Basicamente, teoricamente, é isso. E essas ondas binaurais, elas têm esse poder de trazer foco, concentração, né? Trazer alegria, enfim, elas vão modulando as nossas emoções também. Então, é mais ou menos por aí o que eu sinto sobre isso, sabe, irmão? Tipo assim, estar atento ao que eu ressoo. O som fala muito sobre a ressonância, né? Tipo, que alimentos também que eu ressoo? Será que o meu corpo está ressoando com aquele tipo de alimento que eu estou ingerindo? Quando eu como determinado alimento, ele me faz bem? O meu corpo aceita ou não? Então, o som, trabalhar com o som e vivenciar as frequências sonoras no dia a dia ajuda muito a gente a aguçar os sentidos, principalmente auditivos e de percepção mesmo, sabe? Então, esse entendimento é muito legal, sabe? Perfeito. Então, eu vejo que é dessa forma, sabe? Ter um olhar de como eu vejo as coisas e sinto as coisas que eu me alimento. Seja uma música, um filme, tudo, sabe? É ter essa percepção interna do se aquilo realmente está agregando na minha vida ou não está. Exato, exato. Quando eu acho interessante falar para as pessoas, a gente sempre fazer analogia com a nossa linhagem espiritual. Quando você fala da lei da ressonância, a gente pode lembrar do eletromagnetismo. Também. Entrou em sintonia, entrou em ritmo, lei do ritmo. Uhum. Uma hora vai alinhar e tudo vai entrar em ressonância. Por isso que a gente fala muito, eu falei muito isso no Jornada dos 300. Cara, você não é maior que o ambiente. Você pode ter um Uhum. baita campo, você pode ser ter uma aura de quilômetros. Se você for submetido a um ambiente estressor, um ambiente com densidade baixa, com frequência sonora baixa, o teu campo eletromagnético vai ser comprimido até não segurar mais. Então, Uhum. existe uma inocência. Eu gosto sempre de crer que é a inocência das pessoas. Ah, eu sou tão espiritualizado que eu posso ir a qualquer lugar sem sofrer interferência. Não Ah, funciona tá. assim. Não funciona assim. O ambiente é maior que você eletromagneticamente. Ponto.
Então, o que a gente faz? Já que eu não posso competir com o ambiente, eu primeiro preciso me cercar de consciência energética. Se eu não tenho cuidado com a minha ressonância, eu vou atrair para o meu campo qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, se a gente não tiver cuidado com isso, inclusive com os sons, a gente vai começar a absorver umas coisas que a gente não percebeu. Eu gosto de usar um exemplo muito escroto aconteceu comigo em janeiro. Olha como é que é a memória. Em janeiro de 2019, eu fui morar um mês com a Bia Neppel lá, na época que ela tinha um trabalho lá, e a gente estava fazendo um projeto lá em João Pessoa. João Pessoa quente pra porra em janeiro. Então, eu decidi, eu ia pra academia num horário, tipo, a hora que o sol começava a baixar um pouco. Tá? Já pra tarde, assim. De manhã era um calor do inferno, depois do almoço era um calor do inferno. O sol baixava, eu ia pra academia. E depois de umas 2 semanas indo pra academia, eu comecei a cantar aquela música, o nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. E eu falei, mano, o que tá acontecendo com a minha vida? Eu não sei nem que porra de música é essa. Por que eu sei cantar essa música? E eu percebia que tava na febre essa música. Uhum. Tocava em todo bar, todo lugar. O carro de som passava tocando essa porra. Era propaganda de gás que tocava essa parada. A música tocava em todos os lugares de João Pessoa. E assim, tu pegou a letra por ouvir a porra do som sem prestar atenção. Uhum. Isso é o poder do subconsciente de armazenar todas as informações que estão ao nosso redor. Portanto, se você está num ambiente onde o som é repressor, vai te trazer transtorno, você pode falar, eu não estou ouvindo. Tá sim, o teu subconsciente está armazenando tudo. Está gravando tudo. Você vai malhar 6 da manhã, tá tocando funk na academia, não faz nem sentido. O teu cérebro não está nem pronto ainda para aquilo. Então você fala assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então, eu gosto sempre de trazer, não são necessariamente os ritmos, é o que tem de frequência subliminar. Eu vou falar que existem muitos recursos que são colocados nessas músicas para gerar efeito hipnótico, ok? Então, tem muitas músicas que são chiclete. Quer ver uma música que é chiclete? Até quem não tem filho sabe cantar. Baby Shark, Baby Shark, todo mundo sabe cantar essa porra. Até quem não tem filho sabe cantar. Cara, é assustador isso. Tem músicas que são chicletinho, tem músicas que são, né, impregnam. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí entram as frequências. Hoje a gente tem tanto recurso de tigela. Alisson, mas eu não tenho como ter uma tigela, eu tenho uma criança em casa. Porra, mas tu tem recurso auditivo, tu tem uns fones de captação hoje que mantêm aí as vibrações mais próximas, que não agridem tanto o ouvido, vou deixar isso claro. Já existem estudos que os fones de ouvido Bluetooth desses assim, agridem mais do que os outros ao ouvido. O que a gente tem que procurar? Já existe tecnologia para redução desse impacto. Só que a gente precisa estudar, por isso é importante ter conhecimento do som, do mecanismo do som. Senão você bota qualquer fone no ouvido e não adianta nada. Quando a gente tem mais consciência da reverberação sonora na nossa vida, a gente vai ter mais cuidado com as músicas que a gente ouve. A gente vai ter mais cuidado com as músicas que a gente bota no celular, com os podcasts que a gente vai assistir, com as musiquinhas que a gente vai estar nos lugares para ouvir, até nas nossas tarefas diárias. Então, a gente tem um costume aqui em casa, hoje um pouquinho diferente do que eu tenho. Por exemplo, eu gosto muito de música clássica para estudar. Então eu pego um Chopin, pego um Beethoven, pego um Mozart, pego um Bach, pego numa frequência 432, 528, para gerar ali uma frequência que eu gosto, com batidas binaurais, como o Alisson explicou, uma pequena diferença de frequência em cada ouvido para gerar esse estímulo cerebral que é muito proveitoso para o cérebro. Então, mas eu pesquisei na internet e os especialistas dizem que não tem comprovação científica. Vamos lá. Entenda. Ainda somos rasos de métrica para balizar esses estudos. E eu queria fazer uma pergunta, e eu deixo claro que ela é retórica, para que se entenda bem o motivo da minha pergunta. O que a indústria, eu não vou citar qual, que vocês vão entender, ganha
se nós falarmos que uma frequência simples em ser ouvida pode te ajudar a relaxar mais, pode ajudar você a ter uma noite de sono melhor, pode ajudar você a controlar a sua ansiedade, pode trazer você mais foco de estudo, pode trazer você o melhor aproveitamento da neuroplasticidade, consequentemente mais energia para o seu cérebro trabalhar, e você só precisa dar play numa frequência. Você não precisa fazer nenhum tratamento mirabolante de última geração com a máquina Mega Master Plus Motherfucker da Lua. É só dar play numa frequência. É só dar uma batidinha numa tigela. É só escutar uma frequência. E elas estão disponíveis a todos os lados. A gente tem 3 tigelas aqui em casa. Uma com a ressonância do chakra cardíaco, uma da ressonância do chakra básico e uma com a ressonância da coroa. Então a gente trabalha muito com essas frequências, quando precisa posiciona no local, batidinha e deixa vibrar. Então, exige de nós maturidade para pesquisar certos assuntos que não são interessantes para a indústria disponibilizar, galera, pelo amor de Deus. Não sejam tão inocentes assim. Eu estava comentando com a Pri hoje. Eu sigo uns caras que eu achava que eram muito legais por questionarem. E eu acho que questionamento é muito válido. Mas tem certos questionamentos que mostram a maturidade da pessoa sobre o assunto. E quando você é imaturo sobre um assunto, não coloque certezas absolutas, porque você é imaturo. É mais fácil você falar, eu não sei sobre, mas acho tal coisa. Eu vi 2 caras discutindo por que um médico se torna homeopata. Falando que a homeopatia tem comprovação científica de não eficácia. E às vezes eu fico pensando assim, cara, quando eu vejo essas coisas, eu começo a me perguntar, será que é por isso que Jesus não volta? Porque ele já olhou esse cenário todo e já falou assim, não dá, não precisa mais. Os caras estão se acabando sozinhos. A gente dá recursos, os caras destroem os recursos. A gente dá ferramentas, os caras destroem as ferramentas. A pergunta é, falta Jesus aqui nesse planeta ou falta as pessoas terem um pouco mais de discernimento para questionar o que pode ser questionado? Então, quando a gente traz essas lives aqui, é para fazer vocês pensarem. Não é para concordar comigo nem com o Alisson. Vai buscar. Busca os artigos. Entra no perfil do Alisson. Conversa com ele. Faça as perguntas que você quer. Eu vi alguém perguntando qual seria a frequência adequada para dormir. A primeira frequência adequada para dormir é sair de tela, desligar a luz branca de casa, procurar exposição de luz natural depois das 19 horas, evitar a comida pesada depois das 19 horas, evitar consumo excessivo de água depois das 19 horas, evitar estímulo de tela ou digitais 3 horas antes de dormir. Essa é a melhor forma para você dormir melhor. E até agora eu não falei de som. O som é a cereja do bolo desse processo. Porque senão, pensa comigo, irmão, olha o teu trabalho, olha o cuidado que você tem de fazer as frequências. A pessoa desregra toda a rotina, chega meia hora para a hora do sono, quer tocar uma tigela e dormir como um anjo. Não vai acontecer. Não vai. Certo? Não. Aí é um auto-engano, né, Vitão? Aí não tem como. Não tem, é isso que tu tava falando, né, cara? É a mudança de comportamento precisa vir antes de querer acessar alguma frequência, alguma técnica, alguma terapia. Se tu não mudar na raiz, que são os teus comportamentos e hábitos, não adianta nada, que nem tu falou, ir lá dar um play numa frequência. Não vai ajudar? Lógico que vai, mas não vai resolver, vamos dizer assim, o teu problema só indo lá, tendo, por exemplo, que nem tu falou, a pessoa come muito mal o dia inteiro, inflama o corpo constantemente, né? Fica até a hora de dormir em cima de telas, né? Então, e aí depois vai tocar uma frequência de tigela, pode dar um resultado? Cara, até vai, porque a frequência ela vai te ajudar a fazer essa modulação cerebral, porque o que acontece? Quando a gente escuta uma frequência, principalmente eu posso falar com aquelas que eu atuo, né? Que é com as tigelas de quartzo. O que acontece? Quando o som ele chega até nós, ele entra pelo nosso canal auditivo e acessa o nervo vago. Que esse nervo, ele liga o cérebro aos demais órgãos. Então, o que acontece quando o som chega pelo nosso canal auditivo? Ele vai modular nossas frequências cerebrais. Então,
ele vai fazer com que a gente acesse as ondas teta e delta, principalmente, que são as ondas cerebrais que a gente acessa quando está quase pegando no sono e quando a gente pega no sono profundo. Então, por isso que quando escutei essa frequência e senti um relaxamento, que eu não sentia há muito tempo. Eu falei, pois é, porque o som, fisiologicamente, ele causa isso no teu cérebro e vai fazer com que todos os teus órgãos, todos os teus músculos, tecidos acabem relaxando. Porque quando as frequências chegam em nós e fazem essa modulação cerebral, fazem com que o corpo entenda, bom, preciso descansar. Chegou um momento de descanso. Por quê? Porque houve essa modulação onde a gente entrou em teta ou delta, tá? Então isso é importante também, porque não adianta só, vou tocar a frequência e achar que tudo está resolvido. Não, primeiro então muda alguns comportamentos, porque isso vai ser a cereja do bolo, que realmente vai te dar giros de chave na tua rotina. Então é importante ter essa percepção, porque não adianta nada querer acessar só a cerejinha do bolo, mas daí continuar com uma vida desregrada. Eu dei essa explicação da modulação cerebral porque é importante também saber, tá, mas beleza, eu escuto a frequência, mas por que isso acontece? Acho que tem muitas pessoas que são muito de entender e tá tudo bem. Então é importante trazer também como que funciona fisiologicamente falando, né? Porque senão a gente fica muito no, isso faz isso, ok? Mas por que também faz isso? O que acontece que faz com que o corpo relaxe, que a gente consiga ter uma harmonização emocional e mental? Porque o corpo, quando recebe as frequências, entra nesse campo de relaxamento. De tipo assim, bom, agora chegou a hora de descanso. Então ele começa a serenar. E ali as frequências começam a atuar mesmo, quando a pessoa se entrega. Quando a pessoa entra no estado de permissividade. Então, tu falou ali antes, né irmão, sobre como a gente estava falando, né, das questões que a gente ressoa na vida, né? Então é importante que a gente tenha esse olhar, assim, de ver como a gente ressoa no nosso dia a dia com nossos hábitos, principalmente. No sentido assim, isso que eu estou fazendo no meu dia a dia está agregando para a minha vida ou não está? Então, trazer essa percepção de que aquilo que eu faço vai reverberar positiva ou negativamente na minha vida é essencial, né? Então, eu acho que esse ponto, assim, bem interessante de ser abordado é dos nossos hábitos e comportamentos. Porque o som fala muito disso, dessa conexão interna, de se auto-observar. E o que eu percebo do sound healing, assim, das frequências sonoras, é que elas nos conduzem para um estado de silêncio interior. Por mais que tenha a frequência no ambiente ou a frequência no fone de ouvido, em algum momento a frequência vai te conduzir para um campo de silêncio interior. Então, além de a gente estar aqui falando só de uma questão de relaxamento, de talvez foco, mas eu acho que o principal assim trabalho que as frequências fazem é trazer esse silêncio interno de a gente se escutar, se perceber. E isso é o que eu mais percebo de todos os benefícios. Eu posso aqui trazer uma lista de, sei lá, 20, 30 benefícios que as frequências, que o som traz. Mas para mim o que mais me toca nesse trabalho com as frequências é esse campo de silêncio que elas produzem, de trazer a gente para um estado assim interno de eu me perceber, de eu ver como está a minha vida, como se tivesse assim um espelho na frente e se enxergar. E isso é muito maravilhoso, porque é assim que a gente consegue se autoconhecer, né? Porque senão a gente fica vivendo na horizontalidade e a gente também deixa de viver numa vertical. E esse é o ponto que eu gostaria de trocar agora ideia contigo, que muitas vezes a gente está, no dia a dia, a gente fica muito preso no horizontal, nas coisas do mundo, né, em coisas que não agregam, que aí entra essa questão que a gente estava falando dos hábitos, dos comportamentos, né, e o quanto é essencial a gente partir também para uma conexão na vertical. O que seria isso? Uma conexão que seja vertical e para dentro. E aí a gente vai entrar, talvez, num assunto mais metafísico, tudo bem, que é uma conexão com Deus, com Jesus, com algo superior. Porque se a gente não estiver alicerçado com isso, a gente vai estar vivendo conforme o ego quer, conforme o que a gente acha que é o melhor, e a gente acaba consumindo porcaria, e aí a gente acha que a vida está uma droga, mas ela está uma droga porque a gente não tem hábitos saudáveis, a gente se deixa levar por ilusões e a gente esquece de manter uma conexão na vertical e fica só no horizontal. Então, isso para
o som me mostra que é um caminho que ele nos conduz a um resgate, né? Sair de fora do externo e voltar para dentro. Que é ali que a gente vai conseguir mesmo saber o que é saudável para nós, o que não é, o que ambiente é bom eu estar, o que ambiente não é bom eu estar. Entende? Então, eu vejo dessa forma. Assim, eu gostaria de trocar essa ideia contigo, porque possivelmente tu deva ter uma visão similar ao que eu estou trazendo, e eu queria ouvir também o que tu traz. E porque se a gente ficar nesse plano horizontal, é muito fácil a gente se perder em ilusões do mundo. Da música que está em alta, das alimentações que não são muito saudáveis, mas que vendem, né? Que chamam muito. Então, tem muito dessas questões do som que é bem, bem legal, que é trazer a gente para dentro. E aí a gente se conhece e sabe o que é melhor para a nossa vida ou não. Né, Vitão? Perfeito, irmão. Gostaria de Perfeito. ver. Duas questões importantes. A verticalização, que é a nossa conexão com o alto, e independente da fé que você tenha. Exato. É entender que existe uma força lá em cima que nos orienta, que pode nos esclarecer, que não vai fazer a nossa parte. Mas se a gente for pegar até o conceito esotérico da coisa, a visão oriental da coisa, o mundo teria surgido do grande som. Uhum. Do nada, veio tudo. Do grande som, da grande explosão, da grande expansão, veio tudo, de um grande som. Quando a gente fala disso, o som é primordial na nossa existência. E o que a gente ainda não entendeu, e é uma das coisas que eu tenho até gravado esses dias nas aulas do Corpo ao Espírito, é que quando a gente entender que além de todas as tecnologias, além de todas as capacidades, a gente pegar todo esse conhecimento e aplicar amor à nossa existência, o homem vai ter reinventado o fogo. Vai ter reinventado o fogo. Uma nova descoberta tão importante quanto o fogo vai ser pegar todos os conceitos que a gente tem e aplicar com amor. Porque tecnologia a gente tem, recursos a gente tem, conhecimento técnico a gente tem, coragem para fazer a gente tem. Falta uma aplicação de uma estrutura um pouco mais ampla, com a devida seriedade e com uma visão, olha, eu não sei se existe isso, mas eu não quero atrapalhar. O problema é que criou-se uma visão de defensores da pátria, super-heróis da internet, que a pessoa, além de não ajudar, atrapalha, né? Então, se a gente não tiver cuidado até com isso, a gente começa a criar ranço de assuntos que são legais. São assuntos legais, pô. A espiritualidade não precisa ser chata, não precisa ser engessada. Eu posso falar de espiritualidade naturalmente. Agora, se eu falo de espiritualidade, mas não tenho conexão com a Bíblia, eu sou monstro. Mas peraí, pô. Não faz sentido isso, sabe? Então, quando a gente fala desse tipo de conceito de verticalização, que é a conexão com uma força superior, não me importa o que tu pensa da tua vida, importa que você se conecte com essa força. E aí entra a ressonância. Se você se aproxima de pessoas que pensam assim, você vai modular o seu ambiente para cima. Lembra do que a gente falou mais cedo, que não adianta você ter um dia ruim e querer tocar uma frequência no final do dia? Vai amenizar, mas não vai resolver. Porque os seus comportamentos somados são mais destrutivos do que construtivos. Então, você pode controlar os seus comportamentos, mas não pode controlar os seus resultados. Então não adianta você querer chegar uma tigela, uma frequência binaural, uma frequência solfeggio, depois de ter desregrado o dia inteiro e achar que isso não vai ser suficiente. Não vai. Não vai. Mas vai amenizar o impacto. Por exemplo, eu vi, além da homeopatia, além das distorções com as terapias sonoras, que eu vi também, a caça às bruxas que nós vivemos hoje, além da caça à constelação familiar, que também tem sofrido, a caça ao reiki. O reiki nada mais é do que energia de amor direcionada para uma pessoa. Ponto. É isso que é o reiki. Acabou. O conceito místico é natural. Qualquer pessoa pode enviar amor para outra. Quando o reikiano se coloca à disposição, ele envia amor a essa pessoa. E essa pessoa, quando entra em ressonância de permissividade de receber amor, se funde uma energia muito além. O reikiano é um canal da energia do alto com a energia de amor da terra e se junta numa própria pessoa. Quando o paciente entra em permissividade,
ela vai receber o quanto que ela precisa. Só que existe hoje uma tremenda desconfiança da holística, da integrativa, mas uma plena confiança na ciência. Só que uma você pode questionar, a outra não, então você vai confiar em qual? Só que qual que você vai confiar? Que você pode questionar, que você não pode questionar? Gente, é tão simples de fazer essa pergunta. Tão lógico. Então, comecem a pensar o seguinte, como que eu estou vivendo a minha vida? A verticalização é inevitável. Tem uma frase do Rumi, se eu não me engano é o Rumi que fala isso, que te procurei em templos, te procurei em locais, te procurei em todos os lugares, e quando eu desisti, eu te encontrei em mim, dentro de mim. Ponto. Então, eu não creio na verticalização em locais, eu creio na verticalização tua com o teu. Acabou. O Alisson conecta com o dele, eu conecto com o meu. Quando nós nos unimos com a mesma ressonância, você cria uma grande conexão. Uma grande conexão de pessoas conectadas. Pessoas que vibram na mesma frequência. Isso potencializa o processo, é óbvio. Então, falando da verticalização, eu diria que é algo inevitável, irmão. Mais cedo ou mais tarde, pela dor ou pelo amor, as pessoas vão verticalizar. Elas vão se conectar. E o alto não está preocupado com o tempo. O alto quer que você experiencie. Experiencia, vá lá, faz o que você quiser. Mas você não vai conseguir colher algo diferente do que você plantou. Você só colhe o que você plantou. Você é refém dos seus comportamentos. Ponto. Então, você não pode mudar os resultados, mas pode mudar os comportamentos. Então, para que as terapias funcionem, mude seu comportamento. É muito bom tocar uma frequência, mas cuida do dia inteiro e no final do dia, preencha o seu dia de música. E com relação à minha visão sobre o som e a terapia do som, cara, é o que me salva diariamente. Eu tenho sérios... Eu não gosto de usar os nomes de diagnósticos, porque as pessoas começam a te olhar como um coitadinho. Então eu não vou usar os diagnósticos e o nome que as pessoas dão. Mas eu sempre tive hiperestimulação auditiva. Eu só conseguia trabalhar com abafador. Eu não conseguia trabalhar em locais, escritórios, com muita informação na minha cabeça. Eu não conseguia. Eu tinha que botar alguma coisa para o som fazer em mim um muro, uma barreira, para eu conseguir trabalhar. Eu só conseguia estudar mais novo quando botava algum barulho. Para esse barulho perto de mim anular todos os outros que estavam à volta. Na época, se eu falasse isso, eu ia ser um probleminha, ia tomar uma tarja preta e ia ser internado em algum lugar aí. Então, o que eu tive que fazer? Um manuseio discreto para lidar com alguma deficiência de atenção na infância e cuidar com a hiperestimulação auditiva. Então, muitas das vezes, quando eu estava no escritório, eu trabalhava no corporativo, a pessoa chegava, eu estava com fone de ouvido e não estava tocando nada. Aí o chefe chegava e falou, cara, tu tá com fone de ouvido? Eu falei, tô, mas você sabe que se eu quiser falar, se você quiser falar, você me fala, porque eu não tô ouvindo nada, eu só tô diminuindo, aí eu, no meu jeito amoroso de ser, né, eu só tô diminuindo a fofocaiada que tem aqui dentro, que eu só quero trabalhar, não quero ouvir fofoca. Então, se a gente não tiver cuidado com o que a gente escuta diariamente, e aí você criar o seu mecanismo para lidar com o som, você não tem como reclamar que você está estressado, que você... é isso, as músicas... Aí você está mal. Aí sabe o que você faz? Você... Pensa comigo, irmão. Isso aqui não é uma crítica, tá? Isso aqui é um pensamento, é uma retórica. Pense, ok? Você teve um dia péssimo, você se estressou no trabalho, você comeu mal, seu dia não rendeu, você pegou trânsito, estressado. Aí era sexta-feira. Aí você faz o quê? Eu vou beber até cair para relaxar e ficar ouvindo música bosta a noite inteira. Não faz nem sentido. Você tem que ter uma noite reparadora, comer algo que seja prazeroso. Você tem que ter um comportamento que seja prazeroso pro dia péssimo que você teve. Sim. Só que você está tendo um comportamento que é muito pior do que o dia que você teve. Aí no final de semana, irmão, no domingo, cheio de ressaca, vai querer botar uma tigela para tocar e achar que vai estar bom para segunda. Não vai. Porque os seus resultados vêm do seu comportamento. Você não consegue controlar os seus resultados. Você só consegue controlar os seus comportamentos. Ponto. Então, escute sim a frequência. Mas durma melhor, evite pessoas, lugares que não te fazem bem. Isso é auto-amor. Colocar uma frequência que te faz bem é auto-amor. Ouvir qual é a proposta da música lá que eu estou tocando todos os dias, porque está na moda, todo mundo ouve essa música, eu também quero ouvir.
mas o que essa música tem a dizer? O que ela traz na letra? Quem lembra aí na década de 90 que tocavam umas músicas em inglês, tu dançava pra caramba, era umas puta música lixo na tradução, a gente não sabia nada. A gente só dançava e tocava nas festinhas. Quem é da década de 80 e 90 sabe o que eu tô falando. Da Xuxa lá dançando na TV com uma puta música suja, nojenta, lá todo mundo dançando, as crianças tudo dançando. Era uma puta música suja. Mas a gente não tinha noção disso. Então, cuidar do nosso campo, ter auto-amor, inclui também os sons que a gente ouve. Os programas que você assiste, as músicas, os locais, poluição sonora. Tá vindo da academia hoje, 7h pouca da manhã. Cara, as pessoas já estavam buzinando 7 horas da manhã, as pessoas já estavam gritando, xingando as outras no 7 da manhã. E hoje é terça, irmão, nem é sexta ainda. A semana não chegou nem na metade. As pessoas estão loucas às 7 da manhã e não tava nem trânsito para isso. E fico pensando assim, gente, e aí entra o que você falou do som. O som me ajuda demais. E eu tenho uma coisa, quando eu coloco os meus fones de ouvido, muitas das vezes na rua eu não estou ouvindo nada. Eu só quero reduzir o barulho na minha cabeça. Só isso. E eu percebo que quando eu boto as frequências binaurais, as frequências que eu escuto, é o que tu falou. Eu consigo criar uma cúpula aqui, ouvir a minha respiração, sentir o batimento do meu coração. E aí, meu irmão, parece que você está numa conexão tipo ayahuasca. Porque você ouve a tua respiração, você não tem os estímulos externos, é você com você. Aí entra a verticalização. Então, mano, eu acho que se as pessoas querem meditar mais, e eu recomendo sim o silêncio, mas às vezes uma frequência vai te ajudar a fazer o silêncio. Claro, com certeza. Com certeza. Faz sentido, mano? Não, com certeza, com certeza. É quando eu trago essa questão questão da horizontalidade, é no sentido que nem tu explicou ali, né? A pessoa teve uma semana assim que maus hábitos, aí chega estressada e vai descontar em alimentação, em trago. Isso é uma fuga. E quando eu falo de estar vivendo no horizontal, é isso, porque tu está à mercê do externo, dos teus desejos, das tuas fugas, das tuas autossabotagens, né? E o som, quando tu acessa o som, não precisa ser também num estado meditativo. Óbvio que quando tu está num estado meditativo, tu vai alcançar outras camadas de entendimento sobre você mesmo. Mas, que nem tu explicou ali, o simples fato de colocar uma frequência, um som assim que te acalma, que te ajude a entrar nesse casulo, já é o suficiente também. Porque daí tu não vai mais estar... Tu vai conseguir entrar num ponto de centramento, de foco, e tu não vai mais se deixar levar pela agitação mental, pela agitação externa, ou por aquela emoção que nem ali tu deu o exemplo do cara que chega estressado e desconta na comida e em álcool. Não, talvez tu vai ter uma percepção diferente. Eu falei, bom, não preciso... Se eu já tô cheio de tranqueira aqui, que nem tu gosta de falar essa palavra, tranqueira, pô, não vou criar mais. Porque se já tá bagunçado, por que eu vou bagunçar ainda mais? Por que eu não vou buscar uma organização para essa bagunça? Eu chamo isso de síndrome do Jaque. Do quê? Síndrome do Jaque. Da Jaque. Já que eu fiz merda, eu termino de fazer merda. Cara, a síndrome da Jaque é muito perigosa. Esse já que eu já caguei a segunda-feira, então vai ter... Não, esquece esse negócio. Esquece esse negócio. Então, pensem assim, ó. Eu já sabia que as perguntas iam começar a chegar assim. Se prendam assim, ó. Se eu pudesse dar uma dica para vocês, depende muito do que você quer ouvir, para que você quer ouvir. Então, por exemplo, música clássica. Existem várias confiáveis no YouTube. Por quê? Lá existem páginas, como Rolo Music, depois eu posso colocar algumas nos stories aí, que tem e colocam só frequências de música clássica. Cara, aquilo para estudar, para se conectar, é perfeito. Só que se você pegar aleatório, sem saber qual é a orquestra, sem saber qual é a sinfonia, você vai tomar um susto de vez em quando. Quando você pega assim, 16 horas, 1 hora de Beethoven. Aí você começa umas bem boas, daqui a pouco começa. E você toma um susto. Então você tem que ter cuidado com a frequência que você vai colocar para não modular o que você não quer. Por exemplo, você quer relaxar.
Você não vai me colocar uma sinfonia do bar lá que é super acelerada para começar. Por isso que entra pesquisar. Então, acho que tu vai passar o teu feedback, mano. Mas, por exemplo, ó, músicas clássicas são ótimas para o ambiente, são ótimas para harmonizar a casa, são ótimas para você ter uma frequência de relaxamento. Quando você quer uma música que mexa mais na questão ativa, você tem que procurar batidas que sejam mais para alfa, mais para gama, para você ativar o alto poder de raciocínio e movimento do corpo. Baixou disso, você vai entrar em modo relaxamento. Da alfa para baixo, você já vai entrar em modo... É daí para cima para você começar a pesquisar. Olha, eu quero uma frequência, Alisson, para poder malhar de manhã bem. Eu quero botar no meu celular aqui e ter uma atividade. Vai no YouTube lá os sites, tipo, eu vou achar aqui enquanto o Alisson fala, para passar a certeza para vocês. Mas existem frequências, por exemplo, mais ativas, se a gente pega a escala de frequências de ondas, que são mais para movimento e as que são mais para relaxar, conexão de meditação e sono profundo para relaxamento e tratamento subconsciente. Então você tem que primeiro entender. Daí a gente pode até, irmão, fazer uma outra live com calma para falar sobre o detalhamento das ondas. Porque as pessoas não ficarem com essa sensação de que a gente vai falar tudo em uma hora, que não dá. É muito assunto para falar sobre frequência. Tá? Mas o que eu posso fazer depois? Pegar ali algumas frequências que eu sei que são confiáveis e colocar nos stories, marcar o Alisson também para ele repostar, para que vocês comecem a ouvir. Eu recomendo música clássica para estudar, para arrumar a casa, para harmonizar o ambiente, para defumar o ambiente. É muito boa a música clássica para você tranquilizar a energia da sua casa. Negativos não gostam de frequência de música clássica, porque ela é muito harmoniosa, ela é muito boa, ela deixa o ambiente equilibrado, ela deixa uma frequência limpa, você sente que a casa está limpa, equilibrada. Para quem é mais evangélico, existem muitos louvores que mexem muito na vibração da casa. Para quem é mais da Umbanda, do Candomblé, existem páginas que são confiáveis, que botam ali toques e frequências de tambor, chamados de Umbanda, toques de Umbanda, que são muito poderosos também. Por isso que, por mais que a gente passe aqui uma determinada frequência, você vai ter que saber o que te aquece mais o coração e o que equilibra a tua casa. É importante lembrar que não existe milagre só com som. O Alisson explicou bem isso. Vocês entenderam, né? Não adianta você pegar uma frequência de 1000 Hz e deixar o dia inteiro tocando na tua casa, se você não mudar os comportamentos, se você não mexer na energia da sua casa, não é o som que vai fazer isso. A sua casa tem moradores. Cada morador tem um campo eletromagnético. Quando eles se juntam, o campo junto é maior do que a frequência musical. O ambiente é maior, lembra? O ambiente é maior. Por isso que você precisa cuidar da sua energia. Então, música clássica para estudar, para trabalhar. Música clássica, se você gosta de música clássica, aquelas bem suaves, ou as que são só instrumentais de modo mais leve, muito mais leve, para meditar também, porque te traz esse centramento, te traz conexão. Mas eu não recomendo botar música clássica para malhar. Porque o efeito neural, o efeito cerebral é completamente diferente. O seu cérebro está assim, meu, peraí, cara. Você não está vendo que as tuas células estão dizendo para tu, calma, relaxa um pouco. O teu sistema está lá, opa, peraí, meu. Né? Nossos neurotransmissores estão apontando para uma coisa e você está fazendo outra. Vamos entrar em ritmo, né? Então, saber que tipo de música colocar. Uma das coisas que não se deve fazer é ouvir música de modinha sem saber o que ela tem de letra, por exemplo. Por quê? As letrinhas bonitinhas... Sabe outro dia que eu percebi isso? A gente, numa das viagens para Porto Alegre, a gente pega 5 horas de carro dirigindo, né? Aí esses dias eu botei numa playlist de pagode. Pagode dos anos 90. Pagode dos anos 90. Mano, é só corno, é só traição, é só olhando a mulher dos outros, é só mexendo com a mulher. Não tem uma letra que não seja isso, velho. E eu falei assim, gente, a década de 90 era traição, sacanagem, as músicas de pagode o tempo inteiro. E a gente não tá ligado nisso. A gente cantando no carro, olhava pra tudo e falei, gente, olha as letras, meu. A gente cantava
isso adoidado. E aí que a gente vai ficando mais velho, vai perdendo os cabelos, a gente começa a perceber como a gente era programado sem perceber. Perfeito. Pô, mas Vitor, mas eu não creio que eu era programado, não. Tem música da década de 90 que eu sei a letra até hoje e nunca mais ouvi. Uhum. Mano, então assim, eu dei as minhas colaborações E com muitas. música clássica para relaxar, só Uhum. para passar pro pessoal, senão eles vão perguntar daqui a pouco. Sim. Música clássica para relaxar. Para quem gosta de louvor, escute bons louvores em casa que ajuda. Para quem gosta do tambor, cuidado com os tambores que vão botar para tocar em casa. Para quem gosta de ouvir outros tipos de música, escute músicas de boa ressonância para sua casa e para sua proposta. Sites confiáveis de frequência, aí é outra coisa, é outro problema. E o Alisson pode explicar um pouco melhor isso. Vai lá, Emma. Eu vou te dizer que vi várias perguntas ali, né? Ah, qual o lugar que tem frequências confiáveis? E é muito fácil, hoje em dia tu sabe muito bem como, né, é fácil de manipular as frequências e colocar mensagens subliminares, né? Então, eu tenho meio que receio de escutar. Eu particularmente tenho um pouco de receio, por exemplo, de pegar essas frequências do YouTube ali, que é 3, 4, 5 horas de frequências com som da natureza. Ah, eu tenho muito cuidado com isso, sabe? Eu prefiro, então, pegar a tigela aqui, fazer meu som em casa, gravar e botar no meu próprio fone de ouvido. Até agora eu fiz isso assim porque algumas pessoas estavam me solicitando também. Eu fiz umas gravações de frequências só com as tigelas, né? Conduzir ali uma respiração para as pessoas dormirem melhor, né? Então aí gravei e tal, disponibilizei para as pessoas e agora até disponibilizei no Insta ali. Eu acho que assim, quanto mais natural for, Vitor, eu acho melhor. Porque, bah, falando no YouTube, assim, né? Dá para falar, né? As plataformas aqui. Cara, eu não confio muito, tá? Tem que ser bem uma pesquisa bem minuciosa, tem que ver quem que fez e sentir quando está escutando o que aquilo te traz. Particularmente, minha opinião, eu tenho meio que um receio. Sim, eu prefiro, como eu tenho, óbvio, eu tenho os instrumentos, então eu acabo fazendo de forma natural, orgânica em casa, né? Ah, mas uma coisa que me vem agora é daqui a pouco fazer alguma playlist com áudios que eu confie e disponibilizar para a galera, né? E cuidar assim o tipo de som. Eu recomendo o que a gente falou, para mim música clássica para estudo, meditação, momentos assim de contemplação. Tem muitas pessoas que talvez não gostem por ela ser antiga, né? Somos músicas mais antigas e tal, mas se tu analisar ali, tem uma é um som bem precioso, assim, é muito inteligente e para mim é muito avançado. Pode vir hoje, o cara fazendo música com aparelho eletrônico daqui, cara, mas tu Não vai pega, superar a música clássica. meu, não supera. Não supera porque assim é brilhante, assim, é brilhante. Se tu parar, e é isso uma das coisas que o Sound Healing traz, essa percepção, essa consciência sonora. Até agora me veio um exercício para passar pro pessoal. Que a consciência sonora é tipo tu fechar os olhos e perceber todos os elementos daquilo que tu tá escutando. Eu adoro escutar música clássica para tipo ficar identificando os instrumentos isoladamente e depois, sabe, e perceber eles depois no todo da composição. Isso traz uma presença muito grande. E, e tem um exercício muito legal, assim, que eu gosto de fazer diariamente, que é assim, fechar os olhos onde quer que esteja e ficar sentindo, percebendo os sons que estão mais longe. Pode ser um carro que passa, sei lá, qualquer som. Sem identificar, sem catalogar, só perceber. E depois ir aproximando essa percepção. Até os sons que estão mais próximos, o som da respiração, daqui a pouco o som de um órgão. Então, isso no dia a dia vai aprofundar essa consciência sonora, vai aguçar isso. E por que eu estou trazendo esse exercício? Porque aí quando tu escutar uma música, seja uma música, uma frequência, só um som de uma natureza, enfim, tu vai conseguir perceber o que aquilo está te trazendo de informação. Tu vai conseguir, não só pela letra, é óbvio que tem letras e letras, né?
como a gente falou no início, tem músicas e músicas. Tem algumas letras aí que é sacanagem, né? Tipo, pô, é foda, né? Fala até um palavrão, porque, cara, é complicado. Mas enfim, aí cada um, mas enfim. E perceber o que aquilo vai te trazer. Né? Aquela composição sonora, o que que aquilo te traz. Eu acho que aí tu vai utilizar um pouco também da tua sensibilidade, sabe? De ver o que que te agrega, o que que não agrega, sabe, Vitor? Então, porque assim, pegar frequências assim aleatórias no YouTube, assim, eu não recomendo. Eu não confio, cara. Pra mim, eu não utilizo muito, assim, as do YouTube, assim, eu não costumo utilizar. E quando é frequência mesmo, eu acabo utilizando dos instrumentos em casa, né? Boa, Mas eu recomendo. boa. Ó, eu vou Música deixar aqui, ó. clássica. Eu Ah, tu deixei deixou o aqui, link aí. mano, até para você ter Perfeito. conhecimento aqui. Alidon Music é Boa. o canal que eu confio, Uhum. que tem muitas músicas clássicas. E você percebe que o som é muito orquestrado, é muito equilibrado, é Ótimo. muito satisfatório. São experiências imersivas de som. E era uma das músicas que eu botava muito quando a Sara era pequenininha na sala, enquanto ela estava ali, porque trazia uma harmonia muito grande para a sala. É o site que eu mais gosto, tá aqui, ó, favorito, assino para receber todas as notificações deles. Eles Uhum. fazem várias campanhas beneficentes com as músicas tocando. Então, assim, ó, Mozart, tem Chopin, tem Bach, tem Beethoven, tudo ali. E ali Ótimo. eles fazem questão de trazer a música clássica, tá? Assim como você também, eu não confio muito em colocar essas frequências ou acessar essas frequências que dizem 432, 528 no YouTube. Primeiro, porque a gente não tem como garantir que o efeito binaural vai ser respeitado. Que a frequência de solfeggio é realmente aquela. E a outra que você trouxe muito bem, que as pessoas ainda não perceberam. A quantidade de subliminar que pode ser colocado nessa música para uma frequência hipnótica é muito grande. Muito grande. Então, eu tenho meu aplicativo que eu uso no celular quando eu preciso de uma emergência, e eu, como o Alisson falou, eu crio os meus próprios sons com as frequências, eu modulo, eu boto a batida, eu vejo onda por onda, escolho quanto tempo, eu gravo as frequências que eu quero embaixo do som, para justamente quando eu der play, eu sei qual é a subliminar que eu estou colocando. Exatamente, eu Então, faço isso também. é a única maneira de eu confiar no que eu estou fazendo. Uhum. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica para vocês de YouTube, de música boa, música clássica, é Alidon Music, tá? Tem, pra você ter uma ideia, tem 4 milhões de seguidores na página. Então, não é uma coisa ralé. É uma coisa que tem vídeos aqui de 10 anos, 7 anos. Então, assim, já existe... Ó, tem vídeo de 11 anos. Entendeu? As melhores obras de Mozart aqui, tem 259 milhões de visualizações. Então não é uma coisa boba, Uhum. é uma coisa validada já. Então, são coisas que eu posso recomendar e a gente pode depois marcar, irmão, para a gente trazer uma live mais técnica, com dados técnicos, para que as pessoas também tenham essa parte técnica. A gente não queria fazer uma live chata trazendo dados técnicos e aí não ia ter ninguém aqui, porque não interessa muito saber qual é a frequência, então qual é a onda gama, Sim. como que eu posso então modular se é binaural, se não é binaural. A gente não estava preocupado em explicar tecnicamente. A gente queria trazer analogias do nosso dia, falar um pouco das referências, falar desse cuidado de regrar o seu dia para no final tocar uma frequência, senão é querer enxugar gelo, porque molhou tudo, agora enxuga. Não, pô, você tem que cuidar do negócio para não molhar, pô, entendeu? O objetivo das frequências é potencializar o seu processo, controlar a ansiedade, ajudar na questão da insônia. Cara, eu gosto muito dos momentos de controle de raiva. Quando eu não tô quando eu não tô com raiva lá na hora da academia, que a raiva me vem em outros momentos, eu boto o fone de ouvido e taco o binaural aqui no aplicativo. Então, assim, é uma coisa que eu aprendi a modular para criar o meu mecanismo para lidar com essas energias. Ok? Então a gente provavelmente depois vai fazer uma live mais técnica, trazendo ali as frequências em hertz de cada onda, como elas podem ser moduladas. A gente pode falar rapidamente sobre solfeggio também, que são frequências ali que, tal frequência ajuda na regeneração celular. O que nós falamos? Seus comportamentos vão ditar isso, a frequência vai potencializar o processo. As pessoas querem mágica, as pessoas querem pílula mágica. As pessoas querem apertar play e não tem trabalho nenhum. Eu gosto da ressonância harmônica do professor Ali Couto,
Porque as pessoas dão play e a primeira pergunta que elas fazem é: ué, mas não tem som? Mas ele fala para tocar nos volume zero. Mas por que eu dou play e ele fala para botar no volume zero? Porque tu não leu o manual da ressonância harmônica que ele explica 300 vezes por que não precisa ter volume. Porque é uma onda. Entende? E é justamente isso que a gente precisa entender. Quando a gente mergulha no conhecimento, a gente começa a perceber que a música também é conhecimento. E se você escolhe bem o conhecimento, você passa a ter a possibilidade de ter sabedoria aplicando esse conhecimento. Só que quando você não escolhe, vão escolher por você. Então, acho interessante você começar a ler e estudar sobre, e não precisa se aprofundar e ser um especialista, mas saber que certas frequências no momento certo te ajudam sim, mas não vão fazer o seu papel, certo, mano? Não, aí é querer buscar sempre um salvador externo, né? E não funciona assim. Ninguém vem salvar nesse planeta, só pra te avisar, tá? Exatamente isso, ninguém vem salvar ninguém, entendeu? Se tu não cuidar de ti mesmo, não adianta você achar que algo externo vai tirar da vala, não vai tirar. É por isso que Jesus não volta, cara. Já falei, é por isso que Jesus não volta. Cara, mano, eu quero te agradecer por essa live, por trazer aqui a tua experiência. A gente vai fazer uma outra live mais técnica, a gente vai separar e vai dizer live mais técnica sobre som, para que as pessoas não venham esperando que vai ser bate-papo. Vai ser live explicando frequencinha, não sei o quê. Para quem gosta disso, eu recomendo que vocês pelo menos tenham um pouco de conhecimento. Por quê? Quando a gente tem conhecimento, a gente não é pego de surpresa. Então é sempre importante. Se vocês estão sentados onde vocês estão, vocês não precisam se deslocar o curso, vocês vão estar em casa com o aparelho na mão, é simples. Então aproveitem que ainda os terapeutas integrativos ainda podem falar na internet. Falar alguma coisa. Vamos aproveitar que isso ainda é possível. Então, irmão, quero te agradecer pelo teu tempo, por estar aqui. Eu vou, assim como marquei o Alisson, essa live não vai ficar no Insta, ela vai para o YouTube e lá, depois a gente vai criar uma playlist e colocar nos comentários. E aí a gente vai referenciando vocês ali, ó, site tal, referência tal, aplicativo tal, e a gente bota na descrição, lá no YouTube, que aí vocês podem ver com calma, vocês podem assistir na TV, vocês podem ver de novo, vocês podem ouvir de novo, e vocês podem, do próprio YouTube, seguir lá as playlists que a gente pode criar. Certo, irmão? Perfeito. Cara, eu quero te agradecer. Gratidão, irmão. Quero te agradecer pela oportunidade de estar nesse bate-papo aí. É sempre bom poder trocar ideia, informação sobre nosso universo, né? E trocar com as pessoas que estão aqui, né? Agradecer a todo mundo que de alguma forma aí foi participando, né? E assistiu até aqui a live. É muito bom poder ter a oportunidade de falar, né? Sobre o nosso trabalho, a nossa vivência, nossos estudos, que não são poucos, né? E, enfim, só tenho a agradecer mesmo, porque foi muito bom estar aqui conversando e trazendo essas informações aqui. Perfeito, irmão. A casa está sempre aberta. Já falei sobre isso. O Paulinho também daqui a pouco vai fazer uma live. Paulinho também está trabalhando com frequência sonora. Então, aos pouquinhos, a gente vai trazendo a galera aqui para falar sobre isso, para que a gente entenda assim, ó. A gente está tendo liberdade de falar sobre energia, sobre holística e sobre conhecimento. Enquanto a gente pode aproveitar isso, vamos compartilhar, galera. Vamos falar sobre, vamos participar, vamos dar valor aos terapeutas, porque se a gente está estudando e trazendo essa partilha aqui, são pílulas de sabedoria para o seu dia também. São pílulas que podem ajudar você com pequenos detalhes, mas que podem fazer diferença na sua rotina. Então, irmão, gratidão. A gente vai fazer uma outra live para falar sobre as frequências tecnicamente. E assim que a gente tiver uma data, a gente divulga aqui nesse esquema. A gente faz a live no Insta e bota no YouTube. Ou, quem sabe, numa próxima, a gente pode fazer direto no YouTube e a gente vê com calma. Certo? Ótimo. Maravilha. Gratidão, irmão. Gratidão a todos vocês. Nos vemos em breve. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.